Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, quem tá chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos. Tá legal o som aí pra vocês? Boa noite, meus queridos. Boa noite, Márcia. Boa noite, Regina. Boa noite, Letícia, Cíntia. Boa noite, Rivânia. Que coisa boa, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Fabiola, Tânia. Boa noite, Adriana. Um abraço, irmã. Boa noite, Bertone. E aí, família? Todo mundo bem? Como é que tá esse fim de ano aí pra vocês? Conta pra mim. Conta pra mim nos comentários. Tá corrido? Tá tranquilo? Tá difícil? Não tá? Hoje a gente chegando aqui pra nossa... Provavelmente a nossa última live desse ano, né? Mas depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A Caiane falou que hoje tá sentindo um vazio. Boa noite, vamos ver, vamos conversar, né? Nem sempre a gente tá bem. Boa noite, Denise, Bruna. Correria por aí, Denise. A Maria, tudo bem? A Lisandra falou que tá passando rápido. A Erika falou que tá tranquilo. E bom, né? Cada um chega aqui de um jeito, de uma forma. Pra Rita tá difícil. Pro Bertone tá frio. É isso. Só agradecer, Elô. Coisa boa, né, irmã? A gente tem muito que agradecer, mas a gente também tem que validar quando às vezes a gente não tá tão bem, né? Porque olhar pra nossa dor, viver um pouquinho dela, também faz parte, né? Da gente poder dizer que o que esse momento precisa nos ensinar, né? Tá cansada, Beatriz? Dezembro é um mês difícil para minha família, a Ângela falou. A Fabi pediu oração para mãezinha. Boa noite, Adilson, um abraço, irmão. Boa noite, Tânia, Bianca. É isso aí, gente. Hoje a Bianca tá um pouquinho para baixo. Altos e baixos, não é? Somos feitos de altos e baixos. Esses dias eu vi uma lição tão bonita, mas tão bonita. Na verdade foi um testemunho, né? Eu vou contar ele depois na live. Vou contar. Me cobrem. Mas é isso aí, meus queridos. Que bom que a gente está aqui se conectando. Que bom que a gente está aqui chegando quase ao final deste ano, né? E essa família nossa do barquinho perseverando, né? E independente de como cada um chega aqui hoje, a gente precisa se olhar, se cuidar, se amparar e na certeza maior de que Jesus identifica, às vezes, aquilo que nem a gente sabe que a gente está passando, né? Porque às vezes a gente esconde tão bem até de nós mesmos, não é? Então, eu falo que de fato a gente precisa validar, né? Validar a nossa dor, validar o nosso eu e esse encontro com Jesus, com certeza. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos então nos conectar aqui no nosso barquinho para que a gente possa ter um encontro maravilhoso. Hoje, né, eu acredito que seja o nosso último barquinho do ano, né? Depois eu vou, como eu disse, conversar um pouquinho mais a respeito de vocês, né? E a gente vai chegar à conclusão, né, do porquê a gente está optando por parar um pouquinho mais cedo este ano, tá bom? Mas vamos lá, eu vou pedir licença para a gente poder desconectar aqui os comentários, né? Se eu sentir no coração durante a live eu vou abrir eles, né? Hoje eu quero fazer uma live que seja mais tranquila, mais leve, um bate-papo, né? Quem está aqui hoje chegando pela primeira vez, receba o nosso carinho, receba o nosso abraço, seja muito bem-vindo, viu? Bem-vinda, espero que você possa levar daqui nessa noite algo de muito positivo, né? Para ser empregado aí no teu caminho, viu? Então vamos lá, meus irmãos. Esse momento eu te convido a buscar um copinho de água, se você ainda não colocou,
corre lá, pega um copinho de água, coloca aí do teu lado, porque eu tenho certeza que Jesus vai passar nesse instante pelo teu lar. Essa live de hoje, que é uma despedida deste ano, um ano que foi talvez para muitos difícil, talvez para muitos chega com uma sensação de vitória, de gratidão, talvez para alguns uma sensação de tristeza, de vazio, mas o importante é que a gente está enfrentando isso juntos, eu, você, juntos de Jesus. E quando a gente está com o pastor, a ovelha não teme o caminho, porque sabe que quem guia sabe muito bem por onde vai. Então, Jesus, nessa noite, onde uma vez mais a gente se coloca como pequenas ovelhas do teu rebanho, guia esse pastoreiro, guia esse nosso caminhar, que a gente possa, Senhor, nessa noite, ter uma lição muito abençoada, palavras de consolo, palavras de direcionamento. E a gente inicia a nossa noite de hoje com essa canção, que é uma prece para todos aqueles que por vezes esquecem de que a jornada é muito mais preciosa do que o destino. No anseio de colher, antes mesmo de plantar, podemos perder o encanto que nos traz o semear, e na ânsia de alcançar o prêmio da ilusão, posso deixar de notar as pegadas pelo chão. Uma descoberta, novo ser sempre a nascer e renascer, querer crescer. Se me faço um novo dia, novas oportunidades vão surgir e aparecer. E o passado já ficou pra trás, e o que não foi luz a gente refaz. Quanto ao futuro, quem pode dizer? Hoje é o tempo certo pra gente viver dias de paz comigo, ser meu melhor amigo, dias de me notar, tempo de perdoar. A jornada vale mais que o destino, e o sol sempre renasce, chorando ou sorrindo. E o que nos espera além do horizonte, infinitas vidas jorrando da fonte, há flores por onde andar. Basta ter olhos de olhar, há cores pra descobrir, e basta o coração sentir, sentir, sentir.
antes mesmo de plantar, podemos perder o encanto que nos traz o semear. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos de jornada, meus irmãos de barquinho, irmãos de caminhada, de vida. É uma alegria a gente poder estar aqui encerrando esse ano, sabe? Nossa, Eduardo, mas você não vai fazer nada de especial esse ano? Não vai ter uma live de fechamento? Não vai ter uma dinâmica? Não vai ter uma vivência? Não, esse ano não vai ter. Talvez, se vier a vontade, se vier a intuição, eu solte uma mensagem, alguma coisa assim. Mas esse gesto não é um gesto de desamor por vocês. É um gesto de amor por mim, né? Então eu gostaria de começar essa live dizendo a vocês que, num gesto de muita humildade diante da minha pequenez e diante do quanto cansado mentalmente eu estou este ano, né? Nesse final de ano, é que eu opto por fazer hoje a última live do ano, né? A gente sempre encerrava um pouquinho mais para frente, 1, 2 semanas para frente. Mas, meus irmãos, de verdade, eu estou no meu limite, né? No meu limite de raciocínio. Eu estou muito cansado porque este ano foi um ano que demandou demais, né? Em todos os sentidos. Mas é um cansaço de coração em paz, sabe? É um cansaço de quem caminhou uma caminhada, de quem percorreu um deserto, de quem percorreu uma jornada e chega no final dela e fala assim: nossa, como foi incrível, como foi maravilhoso, Eduardo, você ter escolhido percorrer esse caminho, como foi corajoso e bonito você aos 35 anos ter escolhido fazer uma faculdade que pela primeira vez foi uma escolha sua, né? De verdade na tua vida, e não ter tido a vergonha desses 5 anos de ter estudado lá de meninos de 18, de 20, né? Essa semana passada a gente teve o culto ecumênico, né, da minha turma, que eram ali 40 alunos, né, de todas as religiões que vocês imaginarem, né, e até agnósticos, né? E aí a turma fez uma votação de quem deveria fazer o culto ecumênico e eles me escolheram, né? E eu fiquei muito feliz, muito honrado, né? E a gente viveu o culto, foi um momento assim muito bonito, de grande conexão, né? Da turma com a família. Mas eu chego nesse final do ano com uma sensação de dever cumprido, mas também de sensação de ter, não sei, talvez me escolhido, deixar de me escolher em alguns momentos, sabe? Na semana passada, por exemplo, eu fiz uma palestra, né, na primavera, e o tema era muito bonito, era uma palestra muito bonita, mas eu estava muito cansado mesmo. E eu fiquei muito triste comigo porque, particularmente, eu não consegui render o que eu queria, não consegui trazer toda a emoção, toda a presença que eu sinto que quando eu falo, né, eu trago. E depois eu fiquei muito triste, né, pensando sobre isso, levei para terapia, conversamos sobre, e eu cheguei à decisão de que eu não queria estar ali, sabe? Eu não queria estar ali fazendo aquela palestra, né? Por todo o amor que eu tenho, as pessoas que foram, por todo o amor que eu tenho, as pessoas da casa. Mas era um momento que eu estava precisando muito mais de ouvir e de sentar ali para ver alguém fazer uma palestra do que eu próprio palestrar. Era um momento que eu estava precisando muito mais receber do que doar. E eu preciso chegar para vocês e falar isso, primeiro porque a gente é uma família, né? E aqui no Barquinho a gente se conecta de um lugar de muita verdade. Foi o que nos trouxe até aqui, né?
Então, quando vocês trazem uma verdade de vocês para mim, eu também me vejo no direito de trazer uma verdade para vocês minha, né? E eu sinto que eu desrespeitei a minha pessoa, né? Fiz aquela palestra porque muita gente ficou falando de não, você tem que fazer uma palestra de encerramento, porque vai ter isso, porque vai ter aquilo. Mas eu não olhei para mim, né? Eu não identifiquei o quão cansado eu estava e o quanto eu estava precisando de um respiro naquele momento, né? Então, entre aspas, de uma forma ruim, né, que para mim eu fiquei chateado de não ter conseguido render, né, espiritualmente o que eu costumo, né, render nas minhas palestras, até em termos de energia, de presença, sabe? Mas eu sinto que foi um puxão de orelha para mim mesmo e falar assim, Eduardo, seja mais humilde para entender que você também é um ser humano, que você também se cansa, que você também precisa recarregar, né? Então, eu entendi a mensagem, né? E aí até hoje eu conversei com a Monique e falei assim, hoje vai ser o último barquinho do ano. Porque realmente, eu tô muito feliz, mas eu tô muito cansado, né? E eu tô precisando reconectar, enfim, com as coisas mais espirituais da vida. Tô precisando pôr as mãos para trabalhar e me inspirar na minha melhor versão para que a gente possa voltar juntos no ano que vem, né, com entusiasmo, voltar para o Jesus no Lar que a gente combinou de uma forma por inteiro, né? Então estou abrindo meu coração aqui para vocês com todo carinho, com toda verdade e com respeito que eu tenho por essa família do barquinho, né? Mas vamos lá, meus irmãos. A gente vai viver nosso último encontro, né, deste ano. E eu, antes de começar a live, falei assim, deixa eu abrir o livrinho, só para abrir. Aí eu abri, li o primeiro parágrafo, falei assim, não vou nem ler o resto, porque vai ser essa mensagem que a gente vai ler hoje, né? E eu abri de forma aleatória, juro para vocês, nessa questão, no número 67, tá vendo? Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, né? E diz assim, quem cede espaço à tristeza, manda embora a alegria. Diga firme para você, a partir de hoje eu vou escrever uma história bonita em minha vida. Eu cansei de sofrer, cansei de ficar reclamando do que não deu certo e deixando de fazer algo para dar certo. Hoje é o dia da minha independência espiritual. É o dia em que eu assumo o controle da minha vida. É o dia em que eu deixo de ser aquele coitado ou coitada e vou tomar as rédeas da situação antes que os outros passem a comandar a minha vida. E se eu fizer isso, não tenho qualquer medo do futuro, porque sei que o futuro é a somatória de tudo aquilo que eu vou plantar em minha vida a partir de hoje. Que mensagem, não é? Pra gente poder fechar o ano. Hoje eu fiquei pensando assim, nossa, a gente podia fazer uma retrospectiva, a gente podia fazer isso, aí de repente foi me dando uma angústia, uma canseira. Eduardo, você não tá... Aí eu peguei e falei, você quer saber? Eu vou buscar hotel na escola e nós vamos pro parque. E nós vamos correr junto. E esse moleque corre de patinete, meu Deus, não parece nem tem 3 anos. Nem 3 anos tem ainda. E a gente correu, e a gente brincou, e a gente sorriu, e ele caiu e sujou. E eu falei, nossa, era isso que eu tava precisando. Tava precisando de vida. Vida para além dos livros, vida para além das telas. Vida simples, troca genuína, né? Que bom que eu tive a coragem, né, de ir lá buscá-lo e perceber que às vezes a forma como a gente mais se prepara para algo, às vezes não é estudando, é vivendo, né? Mas hoje a gente vai conversar um pouco sobre. Olha essa primeira frase, né? Que impactante que é. Vê se ela serve para você que está aí. Quem cede espaço para tristeza, manda embora a alegria. Então, eu sempre gosto daquela alegoria do ninho. É como se você tivesse um ninho pequeno e tem um passarinho bem gordo que se chama tristeza. E quando ele está lá ocupando o ninho,
Não cabe o outro passarinho que se chama alegria. E não tem problema, sabe, de vez em quando o passarinho sentar e ficar ali algumas horas. Mas se ele passa a ficar ali todo o tempo, a gente acaba tendo um ninho triste. A gente acaba sendo um ninho triste, onde as pessoas chegam até nós, pousam, sentem e vão embora, piores do que chegaram. Onde as pessoas que convivem conosco não encontram colo, acolhimento, calor quando se aproximam. Encontram só a tristeza, a angústia, a amargura. Então, às vezes você fala assim, Eduardo, mas é muito fácil falar isso, sabe? É tão simples, né? Poxa vida, então é só a gente mandar a tristeza embora e a alegria vem. É tão fácil falar, né? Pois é. Hoje eu vivi isso na minha pele. Eu estava muito angustiado. Eu estava triste, eu estava cansado. E eu falei assim, de duas uma. Ou eu fico aqui em casa e eu não estou conseguindo fazer nada hoje porque eu estou muito cansado. Ou eu vou me permitir uma coisa nova. E de verdade não é um hábito que eu tenho. É uma coisa que eu tinha pensado para o ano que vem. O ano que vem eu quero ter tempo suficiente para pelo menos uma vez por semana pegar o Theo na escola, sair de lá, a gente vai para o piquenique e a gente vai curtir junto. Aí a hora que eu senti essa tristeza, essa angústia, eu falei assim, por que esperar o ano que vem? E se eu não tiver o ano que vem? E se ele não tiver? A gente não sabe. A gente não sabe. A gente tem o hoje. Ah, mas o dia tá chuvoso. E daí? Põe uma blusa. Põe um gorrinho nele e vai. E só vai. E só vai, mesmo que eu não tava querendo ir. E aí quando a gente não quer, a gente começa a criar mil coisas. Mas tá chovendo, ele vai ficar gripado. Mas, nossa, esse trânsito dá 5, eu vou pegar, vou chegar lá atrasado. Nossa, mas olha a roupa que eu tô, como é que eu vou descer lá? Só fui. E quando eu fui, me despi de todo tipo de preconceito, de todo tipo de estereótipo e falei, não tô nem aí porque as pessoas vão pensar, eu vou com essa calça de pijama meio de moletom mesmo, se quiser achar que eu tô mal vestido, que eu esteja, eu tô precisando sentir o amor do meu filho. E fui. E a hora que ele me viu, ele saiu correndo, papai, meu papai veio buscar, falando para os professores, né? E aí peguei ele, a gente foi lá, né? Aqui em Franca tem um espaço muito gostoso, chama Poli, um poliesportivo. E fomos, e corremos, e brincamos. Depois eu levei ele para ver no Mirante, a cidade, né? Que tem assim um lugar muito bonito. E nesse momento, nesse pequeno momento, é igual diz aquele filme, né? A Procura da Felicidade. Nesse pequeno momento se chama felicidade. Esse pequeno momento se chama felicidade. Porque se a tristeza me habitou por um tempo ali, eu também me permiti ser habitado pela felicidade. Eu corri com ele de patinete, ele pegava uns 40 por hora, eu falei, se você vai cair, vai ralar o nariz, vai machucar. E a gente correndo e rindo. Que bom. Eu falei para mim mesmo. Que bom, Eduardo, que você escolheu estar aqui. Que bom que você escolheu um movimento diferente. Porque às vezes, meus irmãos, é muito sobre aquela frase que eu sempre digo para vocês. Talvez você tenha chegado aqui hoje e com os olhos cheios d'água, com o coração cheio de dor. E aí a gente paralisa no primeiro instante e acha que paralisado o mundo vai curar por si só a nossa dor. Mas não. A gente precisa entrar em movimento. Esse movimento precisa ser nosso, meus irmãos. E aí que vem aquele grande provérbio, aquela frase africana que diz, chora, mas chora andando. No sentido de que faz tua parte, sabe? Então, assim, você chegou aqui, muita gente escreveu, hoje eu estou angustiado, hoje eu estou triste. Você podia ter ido assistir um Netflix, você podia estar rolando a tela do Instagram, mas você veio aqui, porque você sabe que pelo menos alguma palavra você vai ouvir, e nem que for para a gente chorar junto aqui, compartilhar a nossa dor, mas é preciso entender.
que o movimento tem que partir de nós. Ajuda-te e o céu te ajudarás. Quem nunca ouviu essa fala do Cristo? Ajuda-te e o céu te ajudarás. Então, isso é ceder espaço para a alegria entrar no lugar da tristeza. Então você não tem desculpa não, tá bom? Se você tá triste hoje porque você plantou um dia triste, porque você não fez nenhum movimento de alegria, amanhã é um novo dia. A hora que você abrir seus olhos, faça tudo diferente do que você fez hoje. Eu comecei o dia mexendo no celular. Deixa o celular de lado. Ou então você coloca só uma musiquinha instrumental, os 30 primeiros minutos do dia. Vou entrar em conexão com Deus. Vou escrever uma carta para minha mãe. Mas minha mãe desencarnou, não tem problema. É Natal, logo. Vou mandar uma carta de presente para ela. Vou mandar uma carta de presente para minha avó, para alguém que eu penso. Faça um movimento diferente, né? Diga firme para você. A partir de hoje eu vou escrever uma história bonita em minha vida. E uma história bonita não é uma história perfeita. Uma história bonita não é aquela onde a gente não cai, mas é aquela onde a gente deixa de ver a queda como um pecado. A gente deixa de ver a queda como um fracasso e passa a ver a queda como uma parte do aprendizado. Uma parte do aprendizado. Tá tudo bem, eu caí, eu tive um dia triste, eu tive um dia difícil, tá tudo bem eu estar cansado, tá tudo bem eu não querer estar indo lá fazer uma palestra. Tá tudo bem eu me escolher. Eu tô cansado de ser o que as pessoas querem que eu seja. Hoje eu estava vendo uma pessoa falando sobre isso. Que as pessoas falam muito isso. Eu tô cansado de ser eu. Tem muita diferença entre você falar assim, eu tô cansado de ser eu, e você falar assim, eu tô cansado de ser o que as pessoas querem que eu seja. Eu tô cansado de alimentar o que as pessoas esperem de mim. Porque quando você vive em função do que as pessoas esperam de você, você nunca se escolhe. Você está sempre sendo escolhido. É o outro que te escolhe. Você não tem prioridade na tua vida. A tua prioridade é agradar o outro. E às vezes você tem esse comportamento porque em algum momento você precisou ceder de todas as formas para poder pertencer na vida. Então você aceitou ser o engraçadinho do grupo para poder pertencer. Você aceitou ser motivo de chacota para poder pertencer. Você aceitou ser aquele que ajuda todo mundo, que diz sim para todo mundo para poder pertencer. Mas aí cadê o espaço que sobrou para você? Percebe? E a gente não é definido pelo nosso passado. O passado molda a nossa conduta, mas a gente tem a total possibilidade de modificá-la ao instante que a gente se predispor a isso. Ele direciona, melhor dizendo, o passado, mas ele não molda a nossa conduta. Então o convite, quando a gente lê essa frase tão simples, a partir de hoje eu vou escrever uma história bonita em minha vida. Se você não escreveu uma história bonita na tua vida, talvez seja porque tem caneta dos outros demais no teu livro. Tem muita gente escrevendo no teu livro. E você tem coragem de escrever sua própria história? Tem coragem de escrever o que faz sentido para você? Tem coragem de se olhar e entender que talvez agora você não queira mais escrever com a caneta preta. Agora você quer escrever com a azul, porque a preta não serve mais para você. Eu tive uma decisão muito corajosa. Muito corajosa. E hoje eu vou falar dela, né? Todo mundo sabe, me formei agora em psicologia, terminei o curso, né? E eu vou falar isso com muita humildade, pelo amor de Deus. Não tem nenhuma pretensão de aparecer. Deus está dentro de mim e Ele sabe disso. Eu tive muitas pessoas me procurando no direct. Eduardo, você já vai começar a atender? Eduardo, me coloca na fila. Eduardo, tal. E eu escolhi, o ano que vem, não atender. Como assim?
você se formou. Como assim? Tem um tanto de gente querendo. Não, eu escolhi não atender. Por quê? Porque eu escolhi me escolher. Mas como assim, Eduardo? Bom, todo mundo sabe que eu tenho outro trabalho aqui também, né? Eu trabalho nos finais de semana como celebrante de casamentos. Já contei, quem espalhou que não era para espalhar foi a Mayra. Dedo duro. Mas agora eu falo, né? E aí o que acontece? A minha agenda já está lotada para o ano que vem, graças a Deus. E nesse momento da minha vida, se eu escolhesse continuar trabalhando, né, todo final de semana celebrando, montando cerimônia, construindo, reunindo, atendendo, e ainda assim continuar atendendo as pessoas clinicamente, com o perfil de pessoa que eu sei que eu sou, que eu não consigo fazer as coisas mais ou menos, para mim precisa ser muito bem feito, eu sei que eu entraria nesse exato movimento que eu estou agora, de não dar conta, de estar cansado, do corpo sinalizar: para, respira, se escolhe. Então, meus irmãos, é com muito pesar, com muito dor no coração, sei que muitos de vocês mandaram mensagem, né? Mas eu escolhi não clinicar o ano que vem, né? Eu vou me aperfeiçoar na psicologia ainda mais, vou estudar ainda mais, mas com um movimento de autorrespeito, que eu tô contando aqui para que você também tenha esse autorrespeito por você. Porque se eu fosse escolher clinicar agora, ia ter duas coisas que ia me mover, que eu refleti a respeito. Primeiro, ia ser o desejo tóxico de dizer sim para tudo. E isso é muito ruim quando a gente adota essa postura na nossa vida. Porque se você diz sim para todos, você diz não para você. É certeza. Pode ficar com essa frase para você. Quem diz sim para todos, diz não para si mesmo. E segundo, se eu adotasse, ia ser ganância. Ia ser ausência de humildade. Não, eu dou conta de tudo. Não, eu preciso ganhar isso, eu preciso ganhar aquilo. Eu não preciso. A gente já conversou, eu e a Monique, eu não quero ter uma vida... eu quero ter vida. Né? Eu quero ter valores. Eu não quero ter preço. Então a gente conversou, ainda que seja preciso para a gente ter movimentos mais simples, não tem problema. Mas eu quero poder escolher o que eu fiz hoje, de sair, buscar meu filho, né? Se um movimento da vida ali na frente inverter, e com certeza eu sinto no meu coração que vai se inverter, que eu vou clinicar, porque eu amo isso esse ano, eu tive a oportunidade, inclusive os pacientes que eu tive, acredito que estejam assistindo a live, né? Eu não falei da live, viu? Foi eles que me acharam, mas se estão assistindo, um beijo para vocês três, viu? Mas neste momento, por saúde emocional, por saúde psicológica, eu me escolhi. E o convite se escolha também. Se escolha. Essa retrospectiva que a gente faz, né, todos os anos, é no sentido da gente parar, pensar. E eu acho, sabe, meus irmãos, que todos os anos, sabe o que a gente tinha que fazer? Se a gente fosse um celular, a gente tinha que resetar dia 31 de dezembro. E aí no dia 1º de janeiro a gente começava a instalar os aplicativos que só fazem sentido pra gente. Então assim, porcariada que a gente instalou esse ano, sabe? Coisas que não fez sentido, coisas que a gente perdeu tempo, não voltar a instalar isso, né? Tô falando do nosso eu, das nossas escolhas, de olhar para a nossa vida e falar assim, ó, estar com essa pessoa não foi legal, estar neste lugar não foi legal, fazer essa escolha não foi bacana, cair nesse pensamento não é legal. Então esses aplicativos eu não quero instalar. Agora esse aqui eu quero. Caridade, eu quero. Eu quero o barquinho de terça, para mim tá fazendo muito sentido, né? Fazer isso, tá. Essa correria de vida, não quero, né? Então é a coragem que eu também te convido a ter. Eu sei que a gente não pode simplesmente
né, do ano para o outro, a gente falar assim, não, Eduardo, mas assim, eu até tenho vontade de trabalhar menos, sabe? De ter tempo para eu viver as coisas que eu quero, de ter tempo para caridade, de ter tempo para trabalhar para Jesus, mas eu tenho boleto para pagar. Eu sei, ninguém está dizendo que a gente escolhe isso e fantasiando o mundo, mas essa escolha que eu estou fazendo agora, eu preparei ela por 18 anos. Foram 18 anos nessa vida maluca, sabe? De não ter tempo pra nada. Então, assim, agora eu depois de muito plantar, depois de muito escolher, depois de muito organizar a vida, eu vou ter um período assim, né? E eu tô dizendo isso para servir como um convite para você. Se você não pode escolher colher o ano que vem, escolhe plantar hoje, porque é uma preparação para o teu amanhã, né? Cansei de sofrer, cansei de ficar reclamando do que não deu certo e deixando de fazer algo para dar certo. Olha só, cansei de sofrer, cansei de ficar reclamando do que não deu certo e deixando de fazer algo para dar certo. Então, o que ele fala? Desapega. Esse é o convite. Quem falou que não deu certo? Quem falou que não dar certo significa ruína, fracasso? Não dar certo não pode significar caminho? Porque quando a gente vai por um caminho e não dá certo, não significa que a gente perdeu tempo. Significa que a gente aprendeu que não é por ali. A gente internalizou uma lição. Eu lembro muito de uma fala do Thomas Edison, né? Que foi o cara que inventou a energia elétrica. E aí diz que as pessoas que trabalhavam com ele, né? É porque ele não trabalhava sozinho no laboratório, né? Então quando ele estava desenvolvendo a energia elétrica, diz que lá pela milésima vez, uma pessoa que trabalhava com ele, que foi um coautor, falou assim, olha, Edson, eu não sei, talvez não é melhor parar? Você já tentou 1000 vezes. Não tem sentido. E ele falou assim, não, de forma alguma. É agora que eu não paro mesmo. Ele falou, mas você já tentou 1000 vezes. Pois é, eu já sei 1000 formas de não fazer dar certo. Então eu tô cada vez mais perto de descobrir a que faz dar certo. É isso. E é isso. Se você foi por um caminho e não deu certo, aquele não é o teu caminho. Meus irmãos, guarde uma coisa que eu vou dizer. Isso serve para caminho e para as pessoas. A gente não escolhe caminho. A gente não escolhe pessoas. Nós atraímos. Ponto. Nós atraímos caminhos. Nós atraímos pessoas. A nossa maior preocupação é cuidar aqui, ó. É cuidar da gente. É cuidar do nosso ser. O nosso ser que vai atrair caminhos, jornadas, profissões, pessoas, contextos. A gente tem a falsa impressão de que a vida é um jogo de tabuleiro, onde você joga o dado e de repente se cai 4, se cai 5, se anda 2 casas, anda 6 casas. De forma alguma. A vida é você que atrai o jogo, é você que atrai as casas, de acordo com o que você vibra, de acordo com o que você precisa aprender e de acordo com o que você já aprendeu. Isso faz toda a diferença quando a gente entende isso, porque a gente para de correr que nem um louco para cima e para baixo, para de procurar que nem um louco para cima e para baixo, porque a busca está aqui, ó. Se conhecer para se gostar, e se for preciso, se reseta, reinicia, renasça, renasça. Todos os anos a gente tem a oportunidade de renascer. Então renasça, se for preciso, neste final de ano. Faça a promessa para si mesmo. Quando soltar os foguetes do Réveillon, abrace a si mesmo e renasça por si mesmo. Lembra do que eu te falei? Estou desinstalando todos os aplicativos. Amanhã eu começo a instalar de novo, um por um. Esses dias eu fiz isso. Aí o primeiro aplicativo que eu instalei, eu estava no trânsito, uma pessoa do meu lado parou, tirou R$20
e deu para a pessoa que estava ali. Aquilo me tocou tanto, ele fez com um gesto tão genuíno. Eu olhei e falei assim, esse aplicativo eu quero. E instalei. Aí passei mais um tempinho, vi o aplicativo do trabalho, percebi que eu gostava de fazer aquilo que eu fazia. Tinha terminado de fazer uma cerimônia e falei assim, nossa cara, como eu gosto de fazer isso. Eu quero esse aplicativo para minha vida. Aí de repente eu comecei a perder tempo em Reel, né? Navegando ali nas telas do Instagram. Aí eu parei e falei, opa, esse aplicativo aqui eu não quero. Protelar? Não. Esse ano eu já perdi muito tempo com isso. Eu não quero. E aí todas as vezes que eu reincido num erro, eu lembro disso. Eu preciso cuidar do meu aparelho. Ele é o bem mais precioso que eu tenho. E que você tem. É o seu. Você é o iPhone mais precioso que você tem. E detalhe, essa versão, ela muda, mas ela muda a partir de quando a gente se predispõe a mudar. É a gente que dita quando vai ser lançada a próxima versão. E às vezes a próxima versão, por incrível que pareça, tem menos aplicativos do que a passada. Porque a gente instalou tanta coisa que não faz mais sentido. Meus irmãos, a coragem da simplicidade. Eu percebo que a gente tem que ter tanta coragem para ser simples. A coragem de ser simples e imperfeito é para poucos. É para poucos. Eu estou flertando com ela, viu? Estou em namoro com ela. Me recomendo que você também esteja, sabe? Quando a gente se permite a simplicidade e a imperfeição, a gente deixa de ser escravo da expectativa do outro. Olha só, tem gente que vai passar o Natal na família, aí tá sofrendo desde já, porque o fricassê de frango que faz tem que ficar o mais perfeito de todos. Porque todo ano todo mundo fala do meu fricassê. Porque todo ano todo mundo fala daquela receita que eu faço. E se não ficar boa, e se não estiver impecável, essa árvore de Natal daqui de casa, se eu não tiver assim... E a pessoa sofre, desde já, por uma expectativa do outro. Percebe? O que a gente faz com a gente? O que a gente faz com a gente? Como que a gente se machuca quando a gente deixa de se escolher e é escolhido? Percebe? Hoje é o dia da minha independência espiritual. Olha que bonito isso. Você é independente espiritual? Você já proclamou sua independência espiritual? O que é independência espiritual, Eduardo? O que significa isso? Você escolhe. Você escolhe o teu caminhar. Você não é escolhido. Percebe? É o dia em que eu assumo o controle da minha vida. É o dia em que eu deixo de ser aquele coitado ou coitada e vou tomar as rédeas da situação antes que os outros passem a comandar a minha vida. É isso. É isso. Percebe? Porque, sinceramente, às vezes a gente está... Eu tive a oportunidade de clinicar e às vezes a pessoa chega, conta uma história super triste da infância, que aconteceu isso, isso, aquilo, que o pai fez isso, que a mãe fez aquilo, que gostava mais do irmão, que sei que tem. E claro, a gente acolhe ali no primeiro momento, a gente se solidariza, mas se eu ficar alimentando esse lugar no meu paciente, eu vou trazer minha notícia triste também, a minha tristeza, da minha dor, da minha mãe, do meu pai, e a gente dois vai ficar chorando e ninguém vai para cima, ninguém vai crescer, ninguém vai continuar nessa posição de vítima. E essa posição de vítima, ela é confortável. Te fala assim, tadinho, né? Olha só o que a vida fez com você. Por isso que você é assim. Por isso que você é uma pessoa assim. Sai disso. Sim, nós somos influenciados e muito pela nossa criação, pelas atitudes dos nossos pais, dos nossos irmãos, mas nós não somos definidos por elas. Não somos. Eu estava vendo uma estatística assustadora, que dizia que cerca de 15% das pessoas
já sofreu algum tipo de abuso sexual na infância. Mas a gente não tem 15% de abusadores na sociedade. Então, talvez a gente tenha 1%, talvez nem isso. Então, o que esses outros 14% fez que não se tornou abusador? O que eles fizeram? Eles assumiram o protagonismo da vida. Eles deixaram de se colocar nessa posição de cuidado e foram se curar. E pararam de justificar o comportamento de hoje com algo que foi feito no passado. Eu sei que é uma frase clichê, mas ela é muito real. Não importa o que fizeram com você, importa o que você faz daquilo que fizeram com você. E é isso. Se você ainda hoje sangra sob os outros devido a uma ferida que fizeram em você no passado, é hora de estancar essa ferida. É hora de se olhar, é hora de se cuidar, é hora de se tratar psicologicamente, mentalmente. Chega, chega. Eu não sei porque eu sou tão nervoso assim. Eu não sei porque eu sou tão perfeccionista assim. Eu não sei porque eu sou tão melindroso desse jeito. Tem alguma coisa errada comigo. E tem mesmo. E tem. Porque a gente é muito sensível, a gente se fere, a gente se machuca. E a gente vai tampando ano a ano, mês a mês, isso com ilusões, com compras, com o mundo, com isso, com aquilo. E de repente isso explode e a gente adoece. Porque a gente é feito para curar. E lembra quando a gente conversou sobre isso? Que a doença é o esforço que a natureza faz para o corpo encontrar a cura? É isso. Mas, deixa eu te falar, cure-se por si mesmo. Cure-se por si mesmo. Vocês não têm noção o quanto que é gostoso dizer não. O quanto é... O quanto é um alto amor. Sabe, você falar assim, tá tudo bem. Se ninguém te pegou no colo, eu vou te pegar. Se ninguém te maternou como devia, eu vou te maternar. Eu vou te cuidar. Eu vou te ouvir. Eu vou validar o que você tem vontade e o que você não tem vontade. Tá tudo bem. Eu vou ser seu pai. Eu vou ser sua mãe. Deus também vai. Permita. É isso. E se eu fizer isso, não tenho qualquer medo do futuro. Se eu fizer o quê? Se eu comandar minha vida. Não tenho qualquer medo do futuro, porque sei que o futuro é uma somatória de tudo aquilo que eu vou plantar em minha vida a partir de hoje. Ponto final. Ponto final. Se você vai plantar verdade, ainda que a tua verdade fira aqueles que te olhem em volta, que falam assim, nossa, mas essa pessoa era assim, assim, assado. Nossa, essa pessoa sempre fazia isso, agora não está fazendo mais. Ficou estrela. Nossa, essa pessoa... Nossa, nem parece. Que se vá, entende? O crescimento, quase 100% das vezes, ele vai implicar em você perder muitas das pessoas que estão com você hoje. Muitas das pessoas vão embora. Elas não vão entender o seu crescimento. É aquela ideia da pessoa que às vezes nasce numa favela, e não é uma fala preconceituosa, porque eu estou trazendo fala de próprias pessoas que moravam na favela, e aí quando a pessoa quer sair da favela para ter uma vida melhor, para ter um lugar onde não corra o risco de tomar um tiro, né? Seja da segurança, seja por conta do tráfico, onde ela tem a oportunidade de criar os filhos, quem está lá acha ruim com ela. Como assim você está negando suas origens? Como assim você está saindo desse lugar? Poxa, quem não quer crescer na vida, meus irmãos? Quem não está aqui nesse mundo para evoluir, para crescer? E se eu posso escolher um lugar onde os meus filhos, onde a minha família cresça em paz, sem receio de sofrer qualquer violência? Se eu posso escolher um lugar onde eu deixo de sofrer pelas expectativas que os outros puseram sobre mim, onde eu deixo de sofrer por ter sido sempre a perfeita que fala sempre sim para toda a família, por que não fazê-lo? Por que não fazê-lo? Reivindicar uma fala, falou, vocês sempre falaram isso para mim, agora eu não quero que fale mais. Porque
Faz 30 anos que eu tô aguentando vocês ouvindo isso, falando pra mim isso em tom de brincadeira. E por 30 anos eu silenciei. Eu não quero que vocês falem isso mais pra mim. Nossa, E não gostou, come menos. Eu tô me escolhendo. É preciso, com muita amorosidade, que eu falo isso pra vocês. Não permitam que os outros sejam os donos de vocês. Então, convite para esse final de ano é uma reintegração de posse de si mesmo, sabe? É um momento de você se acalmar. E aqui tá me vindo um exercício, sabe? Tá me vindo uma intuição para pedir para você fechar teus olhos aí na sua casa. E para você colocar as duas mãos sobre o seu coração, sabe? Vou fazer com vocês. Por favor, tá? Eu sei que às vezes você pode parecer alguém que tá passando, mas isso é ridículo, é besta. Por favor, tá? Por você. Por você. Põe a mão no seu coração. Fala para você mesmo o que você quer deixar para trás. Eu vou falar em pensamento, tá? E você pode falar em voz alta se você estiver sozinho. Escolhe bem o que você quer deixar para trás. O que você não quer levar para o ano que vem. Um aplicativo que te fez mal, que tem te feito mal todos esses anos, mas você não tem tido coragem de desinstalar. Ótimo. Agora você vai escolher uma coisa que você não vai abrir mão. Uma coisa que vai ser a primeira coisa que você vai falar assim, isso aqui é o que eu quero. Eu quero essa pessoa, eu quero essa conduta, eu quero essa escolha. Diga pra você o que você merece, o que você quer. Diga no seu pensamento, diga em voz alta. Pensa e diga, eu quero isso. Eu mereço isso. E agora, se dá um abraço. Se dá um abraço. Se ama. Se cuida. Se toca. Se sente. Você é o seu templo, meu irmão, minha irmã. Você é a melhor escolha que você pode fazer hoje. É você se escolher. É você se cuidar. É você ser a semente. Não esperar que os outros plantem por você, nem para você. Você é uma semente. E dentro dessa semente tem o germe de Deus. De Deus. Você não tem noção dos frutos que você traz. Não tem noção. Tenha coragem de escolher a tua terra, de escolher teu solo, onde e com quem faz sentido germinar, desabrochar, dar flor e fruto. Às vezes o problema não está na semente, está no solo. Então tenha coragem.
Se precisar tirar a semente de um lugar e plantar no outro, tenha coragem. É para isso que a gente está aqui. Se escolhe. Eu quero encerrar nossa fala de hoje com um vídeo que eu assisti, né? Porque eu sei que eu comecei a live aqui, tinha muita gente falando de altos e baixos, né? E esses dias eu estava assistindo um depoimento de uma jovem, né, que dizia que num determinado momento da vida dela as coisas ficaram muito difíceis. E por ter ficado muito difícil, ela teve uma tentativa de auto-extermínio da vida, né? E então, ela tomou os medicamentos, tudo. E quando ela foi para o hospital, ela acordou, né? Tinha feito uma lavagem, tudo. E por uma questão de Deus, ela não desencarnou. Mas quando ela acordou no quarto, meia grogue um pouco, que ela abriu os olhos, ela viu um médico que estava sentado ali do lado da cama dela, olhando para ela. E ele tinha os olhos assim, sem julgamento, sabe? Um olhar amoroso, um olhar assim, sem condenação. Era um senhor. E ele virou para ela e falou assim: por que você fez isso? Por que você fez isso? Você é tão nova. E ela falou assim: eu fiz isso porque tá doendo demais. Eu não quero... Não é que eu queria morrer, sabe? Eu não queria mais essa vida que eu tô levando. Essa vida de altos e baixos, sabe? Uma hora tá de um jeito, uma hora tá do outro. Essa vida... eu tô cansada dessa vida. E aí ele virou para ela e falou assim: olha esse aparelhinho aqui. Tá vendo? Esse aparelhinho aqui, ele apontou para ela, era o aparelhinho que media os batimentos cardíacos. Esse aparelhinho aqui, ele mostra para você, ele ensina para você o segredo da nossa vida. Então a nossa vida é assim: altos, baixos, altos, baixos, altos, baixos. Se deixar de ter altos, baixos, a gente morre. A gente morre. Se a linha se tornar reta, a gente morre. E aquilo fez tanto sentido para ela. Fez tanto sentido para ela. Que a hora que ela foi agradecer ao médico, ele pegou e saiu do quarto. Olhou ali a saturação, olhou o batimento, disse que estava tudo bem e saiu do quarto. E assim que ele saiu, passou um tempinho, a enfermeira chegou e ela falou assim para a enfermeira: tá tudo bem, o médico acabou de sair daqui. Ele falou que tá tudo bem. Inclusive ele me deu uma lição que eu vou levar para a vida toda. A enfermeira virou para ela e falou assim: que médico? Qual médico? Não, esse médico que estava aqui, aquele senhor de pôr cabelo assim nas laterais e tal. Não tem nenhum médico assim aqui, moça. Como não? Ele saiu daqui agora. Falei: moça, eu tô na porta do teu quarto. Desde a hora que você chegou aqui, não entrou ninguém e não saiu ninguém. E aí ela se pôs a chorar contando isso. E ela disse que naquele momento ela recebeu a visita de Jesus. Então eu quero te dizer uma coisa. Se a tua vida foi assim esse ano, que bom. É sinal que você tem vida. É sinal que você comemorou aqui. Espero que sim. Mas espero que você tenha aprendido quando a vida fez assim. Que você não tenha entendido isso como fracasso, como uma queda, como um mal, mas como um aprendizado, como uma etapa do teu caminho, como algo que você não quer cair novamente. Que você aprendeu muito quando você estava aqui. O fundo do poço tem lições que montanha nenhuma é capaz de ensinar. Então eu espero do fundo do meu coração que os fundos dos poços, ou poços,
que você enfrentou agora em 2025 tenham trazido grandes lições para o teu coração. É o que eu desejo. Eu agradeço do fundo da minha alma a cada um de vocês do barquinho, a essa família que para mim foi um sustento, foi um acalento, foi algo que transcende a alma, por vocês terem aceitado a minha verdade, a minha limitação, por vocês terem estado comigo neste ano, em momentos de lives incríveis, e em momentos de lives tão simples, tão pequenas, e vocês terem continuado, não simplesmente pelo que se traz, mas pelo afeto, pelo vínculo que a gente criou, pelo respeito e por Jesus, acima de tudo. Então, meus irmãos, eu vos agradeço imensamente por esse ano de 2025. Se Deus quiser, e Ele há de querer, eu sinto na minha alma, o ano que vem a gente retorna num encontro ainda mais especial, ainda mais inspirado, renovado, desapegado e cheio de verdade. Obrigado, irmão, irmã de barquinho, por cada milha navegada ao longo desse ano. E acho que com uma prece musical ou com uma prece final simples, acho que eu vou fazer algo muito simples hoje. A gente encerra esse nosso navegar de 2025. Mestre Jesus, eu te sinto tanto. Mestre Jesus, eu quero te pedir algo. Desculpa essa minha natureza pidona, mas eu queria te pedir muito, muito, Senhor Jesus, que o Senhor pudesse passar no lar de cada irmão que aqui está. Que o Senhor pudesse visitar na companhia de Mãe Maria. Envolvê-los, abraçá-los, renovar, fortalecer os ânimos, a coragem da escolha, do progresso, do amor. Obrigado, mestre amigo. E nessa canção a gente encerra este ano ante a certeza de que talvez em alguns momentos não tenhamos sido a melhor companhia para nós mesmos, mas ante a certeza de que ao longo desse ano tivemos a melhor companhia de todas, que foi a tua, Jesus. Obrigado, Senhor, por não desistir da gente. Obrigado por sempre olhar para trás, apontar o caminho, dizer: pisa aqui, eu já pisei, é seguro, pode vir. Não se distraia com as coisas do mundo, não se distraia com os falsos profetas, não se distraia com quem quer te tirar do caminho que eu pisei e tracei para você, por você. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber.
hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde andei, conhece bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou minha vida, é tudo que tenho. Recebe meu nada, refaz a morada e habita em mim. Me pegue em teu colo, me abrace em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Oh, oh, oh. La, 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 la. Um beijo, meus irmãos, muita luz, muita paz, que Jesus esteja no seio de cada lar, que o Natal teu seja um Natal de recomeços, um Natal cheio da presença do Cristo, cheio da presença da espiritualidade maior. Se escolha.